Em breve a cidade de Belém está aí. Vai ser linda, vai ser algo muito lindo para o Senhor, mas eu quero dizer que o que mais vai marcar a sua vida não é um templo bonito, mas é a presença do Senhor. Eu me lembro que quando nós estávamos construindo esse prédio, eu falei, Senhor, que as pessoas não fiquem impressionadas com a beleza desse lugar, porque eu sabia que o Leonardo ia fazer uma coisa arrumada, porque ele é muito detalhista, né? Mas que elas sejam pegas lá fora pela presença do Senhor. Que elas sejam impactadas pela presença do Espírito Santo nesse lugar. E aí quando chegam algumas pessoas, ninguém sabia dessa minha oração. E aí no começo as pessoas falavam, gente, eu cheguei ali na porta, parece que Deus me pegou ali. Eu senti uma presença, senti abraçada pelo Senhor. É o poder de uma oração. E eu quero continuar falando um pouco sobre isso, porque eu até comentei de manhã que se tem algo que eu fico muito impactada e tão grata, né? Porque só Deus pode fazer isso. Porque você ver coisas se manifestando em cenários prováveis é muito natural, não é verdade? A construção de um templo, a compra desse terreno, quando se tem dinheiro, isso o homem consegue fazer. Agora, quando não tem e você vê o agir de Deus movendo cada coração, trazendo de uma forma que é a assinatura de Deus, você consegue ver que é o céu que está trazendo, isso é algo muito poderoso. E quando eu olho a vida de alguns missionários que estão em países perseguidos, outro dia eu estava vendo a história de uma missionária que ela falou que ela estava dias sem comer com um grupo de missionários num lugar escondido, né? Porque era um país perseguido. Então eles ficam dentro de cavernas, de lugares assim que a gente não... assim, escondidos mesmo. E ela falou que eles estavam há dias sem comer e eles começaram a orar e teve um dia que ela falou assim, hoje nós vamos nos alimentar. E eles falaram assim, mas não tem comida. Hoje o Espírito vai nos alimentar. Vamos sentar à mesa, vamos preparar a mesa. E eles prepararam a mesa, eles sentaram e começaram a orar. Daqui a pouco batem na porta. Quando elas olham, não tinha ninguém, mas tinha algumas sacolas de compra, de comida na porta. Isso é andar com Deus. Esses missionários, eles ouviram a voz de Deus e andaram na rota do céu e entraram em cenários totalmente improváveis, mas são nesses cenários que através da oração o céu se move e responde com o sobrenatural. E por muito tempo nós contribuímos no ministério do Reinhard Bonke. O Reinhard Bonke é um evangelista que vai para a África e pessoas saem da cadeira de roda, gente, elas levantam. Se vocês puderem na internet pesquisar, é que na época eu recebia livros, DVDs, elas levantam as cadeiras de roda assim, e saem andando. Eu vi histórias de pessoas assim mortas, que eles começam a orar e o céu responde, se manifesta e as pessoas ressuscitam na África. É algo muito impactante. Isso é Deus. E a minha oração nesses dias tem sido, Senhor, eu quero orar até que o céu responda. Porque esses missionários, essas pessoas que vivem em situações totalmente precárias, onde elas não têm na onde segurar, não é dinheiro, não é recurso, não é posição, não é conhecimento, mas somente algo derramado do céu que pode trazer o sustento que elas precisam. E eu vi também uma missionária, uma americana, que ela faz um trabalho lindo na África. Ela falou que ela estava com algumas pessoas e tinha uma mulher, uma senhora, cheia de lepra nas mãos. E Deus falou assim para ela ouviu claramente a voz de Deus. Beije as mãos dela, porque eu vou curá-la. Aí ela ouviu aquela voz, ela foi lá, ela beijou as mãos daquela mulher, daquela senhora cheia de lepra. Ela já tinha perdido até as pontas dos dedos. E ela viu que nada tinha acontecido. E a mulher foi para casa, depois mais tarde ela foi lá na casa da mulher para ver se Deus realmente tinha curado. Porque Deus havia falado que através do amor dela, Ele iria curar a lepra daquela mulher. E nada aconteceu. Quando foi mais tarde, ou no dia seguinte, não estou lembrando, acho que foi no mesmo dia, aquela mulher vai até ela e fala, Jesus me curou. As mãos daquela mulher não tinha mais lepra. Esse é o Deus que a gente serve. E que o céu responde quando você ora. A oração, você pressiona o céu e fala, o que o céu tem para mim?
Mas a nossa oração tem que estar alinhada àquilo que o Senhor quer de nós. Por isso que para você orar e o céu responder, você precisa ter intimidade para saber até o que orar. Por isso que eu quero falar sobre um homem, Elias. Um homem que andava na rota do céu. Um homem onde nós conseguimos ver que é um profeta, onde nós vemos as maiores manifestações de fogo, de chuva caindo do céu. Foi um dos profetas onde nós conseguimos ver as maiores manifestações da natureza diante das profecias desse homem, diante do ministério desse homem. Porque foi um homem que orou. Um homem que orou até que o céu respondesse. Mas para isso nós precisamos querer entrar na rota que Deus tem para nós. Eu quero orar. Antes de orar, eu vou ler 1 Reis 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Amém? Senhor, aqui está a sua palavra. Ela é tão atual. Ela é aquela que nos alinha, ela é aquela que fortalece a nossa fé, é aquela que revela para onde devemos ir e o quanto, Senhor, o Senhor quer nos usar nesse tempo, nessa estação. Muito obrigada pela revelação da tua palavra, Senhor. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Encontre uma terra fértil no nosso coração, que a semente lançada através dessas palavras venha frutificar. Eu quero repreender todo espírito de distração. Eu quero repreender todo espírito que está tentando roubar a semente que o Senhor, que o céu tem lançado sobre essa casa, na vida de pessoas. Eu quero repreender todo espírito de perturbação da mente. Abre os olhos, Senhor, espirituais. Abre os ouvidos espirituais. Todo espírito de engano, todo espírito de confusão, eu quero repreender em nome de Jesus, porque nós vamos sair daqui cheios da tua palavra, para derramar na nossa casa, para derramar sobre o Brasil, sobre essa nação, porque eu creio que há uma palavra profética sobre a nação. Esse será o país do avivamento, e nós não abrimos mão daquilo que o céu tem para nós, e nós vamos orar até que o céu se manifeste, e uma chuva de avivamento venha sobre a nação, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Elias foi um homem levantado por Deus, um profeta, num tempo do reinado de Acabe. Acabe era um rei, a Bíblia diz que ele foi o mais terrível rei de todos os anteriores, todos. Ele foi o pior rei até então. Ele era casado com Jezabel, uma mulher cruel, que queria matar os profetas, calar a voz profética. E esse espírito de Jezabel ainda paira por aí. Ele quer matar a voz profética. Por isso que eu quero liberar uma palavra para você, pai e mãe. Não deixe de profetizar na vida dos seus filhos. Pare de declarar palavras de morte. Para de declarar que seu filho não vai chegar a lugar nenhum, que ele é um fracassado, que ele é isso. Comece a liberar palavras proféticas sobre a sua casa. Meu filho, você é um escolhido desde o ventre. Você foi chamado para esse tempo. Você vai seguir, você vai viver tudo aquilo que o céu tem para você. Comece a declarar palavras de vida sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Porque para que o espírito de Jezabel não tenha autoridade sobre a tua casa. Comece a matar esse espírito declarando palavras que o céu tem para você. Em nome de Jesus. Então Elias é esse profeta que foi levantado por Deus num tempo de muita apostasia, de um tempo onde o povo de Deus estava totalmente voltado para outros deuses. Era um tempo de sequidão, não só física. Acabe tinha lançado uma palavra que haveria um tempo de chuva, para você ver a autoridade que esse homem carregava. Um homem cheio de autoridade revela também intimidade, revela relacionamento, revela tempo de oração com Deus. E por isso, consequentemente, a palavra dele acaba carregando muita autoridade. Então ele havia trazido um juízo sobre esse povo, para o povo se consertar, um povo que estava contra tudo aquilo que Deus tinha para ele, era um povo que tinha promessas, era o povo escolhido de Deus, mas eles decidiram se voltar para outros deuses.
E todas as vezes em que nós não andamos na rota de Deus, nós andamos de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos, a conta, ela chega. O tempo de sequidão chega. E esse tempo de sequidão é um tempo que muitas vezes Deus usa a nosso favor para nos alinhar, para nós nos voltarmos para Deus. Então Elias foi levantado nesse tempo para trazer conserto, para trazer alinhamento para esse povo, para fazer o povo restaurar os altares, restaurar o altar do Senhor. Mas Acabe, ele não ouviu. E era um tempo de sequidão espiritual, sequidão social, sequidão física, sequidão religiosa. Era nesse cenário, interessante que o Senhor poderia ter mandado o exército para destruir todo esse reinado de Acabe, mas o Senhor manda um homem, Elias. Isso que é muito lindo, porque Deus não precisa de exército para calar uma nação ou para destruir um reinado. Deus precisa de um homem posicionado, que queira andar na rota do céu. E esse homem foi Elias, um homem obediente à palavra de Deus. Então o povo estava vivendo a consequência do seu posicionamento em relação a Deus. Então Elias lança uma palavra e havia sequidão na terra durante 3 anos e meio. A Bíblia conta que Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, aonde ali ele seria alimentado, aonde ele seria sustentado pelos pássaros, por corvo, né? E ele seria alimentado, ele beberia a água do riacho, mas lembrando que é um tempo de sequidão. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos a viver um tempo de sequidão na nossa vida, na área emocional, na área, né, espiritual, na área financeira, para nós entendermos de verdade quem nos alimenta. Então Elias foi levado, porque Deus queria levar ele para um outro estágio. Elias foi levado para esse lugar, ele vai para o ribeiro de Querite. O Senhor havia dado uma ordenança, uma ordem, e Elias obedece. Toda vez que nós obedecemos a rota de Deus, o Senhor libera provisão. Mesmo ele indo para um lugar de seca, o Senhor proveu. Todos os dias o pássaro, o corvo vinha sustentar ele bebia a água do ribeiro, e ele passou esse tempo ali, nesse tempo de sequidão, onde eu trabalhar com Deus. Cenários que muitas vezes nós precisamos entender que Deus permite que nós venhamos a viver, para o Senhor trabalhar nas nossas estruturas e nos autorizar para lugares que Ele quer nos levar. Então Elias foi esse homem que andava na rota do céu. E eu quero abrir um parênteses, como eu falei pela manhã, sobre Paulo. Paulo também foi um homem totalmente guiado e impulsionado pelo céu. A Bíblia chega a dizer que Elias era visto como perturbador de Israel, porque ele trazia o juízo, ele trazia uma palavra de correção para o povo. E todas as vezes que um homem e uma mulher cheios do reino de Deus chega num lugar de trevas, num lugar de corrupção religiosa, moral, ele vai fazer isso. Ele vai trazer perturbação. Como Paulo, a Bíblia diz que aonde Paulo chegava, ele virava o mundo de cabeça para baixo, ao ponto de eles dizerem: e vem esse do caminho que vira o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, ele não perturba ambientes, ele transforma ambientes. Então que nós possamos ser vistos como aqueles que transformam ambientes aonde nós chegamos. Porque perturbar o ambiente significa o seguinte: o reino chegou, a verdade chegou, então a mentira tem que ser revelada. Por isso que quando Paulo chegava em qualquer lugar, quando ele chegou em Éfesos, isso trouxe até uma queda na economia, porque eles adoravam a deusa, e o ourives, né, as pessoas que faziam as esculturas, começaram a ter prejuízo financeiro, porque as pessoas começaram a adorar o Deus que Paulo revelava. Por isso que era um transtorno para os poderosos. Mas nós que carregamos o reino, não podemos chegar no ambiente, o ambiente ficar o mesmo, porque o que nós carregamos é o reino de Deus, e o reino revela a verdade, revela valores eternos, e diante dos valores eternos, os valores do mundo, eles precisam ser revelados, e precisa ver mentira. Amém? Então Paulo era esse homem, assim como Elias, o homem que orava, que tinha uma vida de oração. Quando nós olhamos para Paulo e Silas na prisão,
A Bíblia conta que eles oravam, mesmo tendo sido espancados, açoitados. Eles ainda assim, eles oravam. E na meia-noite, na pior hora, a Bíblia conta que a cela, o terremoto, ele abriu as cadeias, ele abriu as correntes, ele abalou a estrutura. Eu quero dizer que o terremoto de Deus, às vezes você está passando por algum terremoto, mas é o terremoto de Deus, ele não destrói, ele constrói coisas novas em você. Ele não te destrói. Ele coloca para baixo tudo aquilo que você acha que é construção, mas é ruína na tua vida. Assim foi na vida do carcereiro. A Bíblia diz que quando o terremoto veio, ele no primeiro momento ele pensou em se matar, porque ele achou que os presidiários, aqueles que estavam presos, eles tivessem fugido. Mas Paulo fala, não, nós estamos aqui. E ele se rende ao Senhor, ele e toda a sua casa se converte e são batizados. Os terremotos de Deus são providências do céu para colocar a sua casa em ordem. Os terremotos de Deus são providências de Deus para trazer um avivamento na sua vida. Alguns alicerces vão ser abalados, porque aquilo que não está firmado na rocha, que é o Senhor, precisa ruir. Para que os valores eternos venham ocupar o lugar daquilo que você acha que é verdade, mas no fundo é engano. E é tão lindo porque o carcereiro era o único que estava livre naquela prisão, porque afinal ele tinha a chave da prisão, mas no fundo ele era mais prisioneiro. E assim, quando nós olhamos o mundo, as pessoas acham que elas têm liberdade de fazer o que quiser, né? De beber, de ir para balada, são livres. No fundo eles são prisioneiros dos vícios. Eles são prisioneiros porque eles não conseguem parar. Isso é ser prisioneiro. Mas Paulo fala, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Então as grades não me limitam. E por isso que ele continuou sendo o mesmo que ele era lá fora. Ele continuou sendo ali dentro aquele que implantava o reino de Deus. Por isso que as prisões não podem nos paralisar. As prisões, os cenários, quando nós olhamos os missionários, eles continuam revelando quem os chamou. Porque não são lugares que nos aprisionam, mas é a nossa mente. Aquele carcereiro tinha a chave da prisão, mas ele era o mais prisioneiro, porque ele não conhecia Jesus. As pessoas acham que são livres. Ou você é prisioneiro de Cristo, e você vive a vida que Ele tem para você de herdeiro, de filho, ou você vai ser prisioneiro de algum Deus. Do teu dinheiro, da prostituição, da pornografia, do vício. Algum Senhor está te governando aí. Você pode ter certeza disso. O problema é que as pessoas acham que por ter a chave da sua vida, elas são livres. Na verdade, elas não são livres. Então Paulo era um homem que tinha conexão com o céu, andava na rota do céu. E por isso que ele entendeu que até o tempo de prisão tinha um propósito: trazer avivamento na vida daquele carcereiro. E o avivamento começa de dentro para fora. Primeiro o carcereiro foi alcançado, depois toda a sua casa foi alcançada. Isso é evangelho, é em você e depois é através de você. E aí nós, paralelo a isso, nós olhamos ali para Elias, um homem também guiado pelo céu, que vai passar por um momento de deserto, aparentemente uma prisão, né? Totalmente preso naquele cenário de escassez. E é muito lindo porque Deus permite esses cenários para que nós possamos ver que a nossa dependência tem que ser totalmente do Senhor. E às vezes Ele arranca algumas coisas da nossa vida, Ele permite para nós entendermos que não é o que você tem, o seu cargo, o seu conhecimento, o seu dinheiro. Tem coisas que só o céu vai liberar para você, mas a chave não é dinheiro, não é posição, não. A chave é obediência. Porque conhecimento te abre portas, dinheiro também te faz acessar lugares, não é verdade? Mas quando você carrega uma vida de obediência, você acessa portas que não é a terra que pode liberar, mas só o céu pode liberar e manifestar na sua vida. E Elias era esse homem com tanta autoridade. O rei era Acabe, mas a autoridade quem tinha era ele. E é lindo porque depois que ele está no Ribeiro de Querite, Deus fala, agora vai para um outro lugar. Agora, quem vai te sustentar agora é uma viúva.
Um profeta que havia profetizado que haveria tempo de escassez, agora está dependendo ser alimentado por uma viúva. Porque assim, Deus, Ele quer nos usar, mas Ele quer primeiro trabalhar dentro de nós a nossa estrutura, a nossa humildade, a nossa dependência. Elias, você vai depender agora de uma viúva que não tem comida nem para ela. Mas você ainda assim vai viver o sobrenatural. Porque quem caminha olhando para o céu e não para aquilo que a terra revela, vai viver coisas sobrenaturais. Elias poderia ter olhado, Senhor, mas ela não tem nem para ela. Não, esse cenário não é um cenário que Deus tem para mim. Porque às vezes a gente acha que andar com Deus é viver o tempo todo uma vida de paz, de tranquilidade, de abundância. Não, mas são nesses cenários que mais o poder de Deus se manifesta. Porque você não tem para onde olhar, para onde se agarrar, somente para o céu. E a sua dependência começa a ser só o Senhor. E ele chega lá e encontra uma viúva que tinha um filho, e ele pede para ela um copo d'água no tempo de sequidão, no tempo de escassez. E ela vem, traz uma água para ele, e ele fala assim: agora prepara um bolo para mim. Essa viúva estava catando uns gravetos, e ela fala: eu estou catando os gravetos, só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, para nós fazermos, eu e meu filho, fazermos a última refeição. E ele pede para ela, e ela obedece. O que ela tinha não era suficiente, mas quando nós entregamos em obediência ao Senhor aquilo que é insuficiente aos nossos olhos, sabe o que o profeta disse? Que não vai faltar farinha nem azeite até que volte a chover. Andar com Deus é algo tão lindo, porque quando a terra diz não, você se posiciona em obediência e o céu libera o sobrenatural. E a terra vai ter que revelar aquilo que o céu quer manifestar na vida daqueles que andam em obediência. E o Senhor, e o profeta dá uma palavra, quando ele acha que ele vai ser alimentado por ela, por ele ter obedecido, o Senhor vai lá e ainda usa ele com autoridade para abençoar a vida daquela mulher. Não faltou azeite, não faltou farinha, porque quando nós entregamos, por mais que pareça pouco, nas mãos do Senhor, Ele multiplica e nunca falta. É assim a vida com Deus. Eu não sei o que você tem para entregar hoje. De repente o seu casamento em pedaços, de repente a sua vida emocional em pedaços, um relacionamento totalmente conturbado, de repente você está vivendo um luto. O que você tem para entregar hoje? O que é pouco para você, a ponto de você estar esperando só a morte, né? Uma morte física, uma morte espiritual. Eu não sei se é um diagnóstico médico, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Entrega hoje nas mãos do Senhor. Entrega hoje nas mãos do Senhor. Por mais que o cenário seja de escassez. Era tempo de escassez, era tempo de seca, mas ainda assim ela entregou nas mãos daquele que tinha todo o poder e o controle da vida dela. Era na vida do profeta, mas que representava o Senhor. Que você possa entregar essa noite a sua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia vai revelar que depois Deus fala para o profeta: volta e vai lá diante de Acabe. Quero ler com você. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Eu preciso dizer para vocês que Acabe estava louco atrás de Elias. Eles queriam matar Elias, mas ninguém encontrou Elias, porque quando o céu esconde, não há ninguém que possa encontrar. Elias estava guardado, porque ele carregava uma promessa. Aquele que carrega a promessa e sabe o valor de uma promessa, ele é guardado pelo céu. E a Bíblia diz que agora era tempo de voltar e mostrar, e ir diante de Acabe. E ele vai diante de Acabe e fala: agora vai, porque agora eu darei chuva sobre a terra. A Bíblia diz que Elias, ele pede para chamar os profetas de Baal, todos os profetas, pede para eles fazerem sacrifícios,
arrumaram todos os sacrifícios para ver se os deuses deles responderiam. É interessante que quando você vai ler, Elias significa Jeová é o meu Deus. Então aonde Elias chegava, ele dizia: Jeová é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. E como isso incomodava Acabe, e como isso incomodava o povo, porque ele era a própria manifestação, a representação do céu na terra, dizendo: olha, eu não sei os seus deuses, mas eu quero dizer o seguinte: o meu Deus é o único Deus. Eles acreditavam que Baal, por ser o Deus da chuva, da colheita, ele tinha domínio. E por isso que o profeta Elias manda parar a chuva, para dizer o seguinte: o seu Deus é o Deus da chuva? Então eu quero te mostrar que o meu Deus é muito mais poderoso do que o seu, porque vai parar de chover durante 3 anos, e não há deuses com letra minúscula que pode manifestar outro decreto diante daquilo que o céu já determinou. E aí eles começam a levantar o altar. Elias fala: olha, eu acho que os seus deuses devem estar muito ocupados. Eles não estão te respondendo. Eu acho que eles devem estar fazendo outra coisa, devem estar dormindo. Porque eles preparam o altar de sacrifício para que venha fogo do céu e eles conseguissem ver a manifestação do Deus deles, para saber qual era o Deus de verdade. A Bíblia fala que eles se cortam, eles se manifestam ali, e nada dos deuses dele com letra minúscula responder. É interessante que Elias prepara o altar, Elias coloca o sacrifício, e ele coloca 12 pedras no altar, ele arruma o altar, ele restaura o altar. E eu quero que você pegue isso, igreja, como uma palavra profética para a sua vida. Antes do fogo do Espírito descer sobre a sua vida, antes do Senhor te usar e manifestar o céu sobre a sua vida, é necessário restaurar o altar. É necessário nós arrumarmos a nossa casa. Nós queremos muito ser usados, falar em línguas, manifestar os dons de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: se o altar não estiver alinhado com aquilo que o Senhor quer de você, se a casa não estiver organizada, o fogo não vai descer. Vai ser fogo estranho. Elias estava dizendo: vamos arrumar o altar. Elias, a primeira coisa que falou: olha, os seus deuses devem estar muito ocupados. Cadê o poder deles? Ele colocou aqueles deuses no lugar dele. Ele quebrou os altares dos outros deuses. Ele revelou que aqueles deuses não tinham poder, mais poder do que Deus. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida: quebrar altares que muitas vezes nós levantamos. Altar de idolatria. Às vezes a gente idolatra o nosso trabalho, idolatra um filho, coloca tudo na frente de Deus. Deus está nos chamando para uma grande obra, para sermos usados nessa nação, nesse tempo, nessa estação. E a gente coloca tanta coisa no altar que não tem mais espaço para Deus. Então eu estava dizendo: olha, o Deus que vocês falam que é o da colheita, que é o Deus da chuva, ele não tem poder sobre o nosso Deus. Então assim, deixa eu mostrar para vocês quem é o Deus de verdade, porque na verdade aquele era o povo de Deus. E Israel estava acreditando que aqueles deuses com letra minúscula eram os deuses realmente que tinham todo o domínio sobre as forças da natureza. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é aquele que domina nos céus, na terra, embaixo das águas, sobre a tua vida. Eu quero dizer que é aquele que te chama, independente de como você se apresenta, é aquele que te lava, que te limpa, que te escolhe, que não exclui você. Porque a Bíblia diz em Tiago que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem como nós, mas ainda assim, ele lançou uma palavra. E o céu fechou, e não houve chuva sobre a terra. Eu quero dizer que nós somos falhos sim, mas nós precisamos ter uma vida totalmente dependente do Senhor. Uma vida que nós venhamos todos os dias analisar a nossa rota, recalcular a nossa rota, e sabermos se estamos sendo guiados pelo céu ou pelas nossas emoções. Porque Elias era esse homem, mesmo sujeito a erros, era um homem que todos os dias ele estava ali restaurando o altar. E o meu convite hoje: o Senhor quer manifestar algo grandioso sobre a tua igreja. A igreja é aquela que anuncia a vinda do Senhor, mas como vamos anunciar se os altares estão quebrados, se os altares estão sendo ocupados por outros deuses que nós guardamos dentro de nós?
altares de pornografia, de mamon, de prostituição, tantos altares que nós queremos esconder os outros deuses, mas que Deus está vendo. Por isso que quando Ele restaura, Ele coloca as pedras, a Bíblia diz que o fogo veio e consumiu até a água, porque Ele manda encher todas as canaletas, aquela canaleta em volta de muita água, porque quando o Senhor se manifesta, não há nada que pode impedir o fogo de Deus sobre o altar do teu coração, sobre o altar da tua vida. É tempo, igreja, de restaurar os altares espirituais. Vai vir um grande avivamento sobre o Brasil, e nós sabemos que a Belém, ela está embaixo de uma nuvem. Nós estamos vendo gotas desse avivamento, porque o avivamento primeiro começa dentro de nós, para depois na nossa casa e fora. Às vezes a gente quer viver as manifestações, falar em línguas, profetizar, e a nossa vida é totalmente desajustada. Você não paga quem você deve, você trata mal seus vizinhos, nem os valores do reino você consegue mais carregar. Você vai para um restaurante, você não olha para a cara do garçom. Isso não é evangelho. Não adianta falar em línguas se você não fala nem com o teu vizinho quando entra no elevador. Sabe como as pessoas vão ver o que você carrega? Não através de uma pregação, mas através das suas atitudes, sem ao menos você abrir a boca. Sem ao menos você abrir a boca. Paulo e Silas naquela prisão, o carcereiro fica desesperado quando ele vê que as celas estão abertas. Mas olha que interessante, Paulo e Silas poderiam ter falado assim: provisão de Deus, abriu a cela para a gente fugir. Mas ele fala: não, nós estamos aqui. Aqueles homens revelaram o reino, e é por isso que aquele carcereiro queria saber quem era o Deus deles, quem era esse Jesus, e por isso que ele se converteu. Não foi por causa da pregação, porque a vida deles era uma própria pregação. O que o mundo precisa aí fora não é de mais uma pregação, mas que você seja um culto ao Senhor. A sua vida seja um culto todos os dias ao Senhor. Que você exale o bom perfume de Cristo através das suas atitudes. A gente acha que ser cristão é viver o sobrenatural. Deus quer que você seja, nas coisas mais ordinárias da vida, você revele o céu. Na sua humildade, na sua forma de se relacionar com pessoas, na sua forma de perdoar as pessoas que te traíram. Tem uma geração lá fora olhando pra gente. Tem uma geração dentro da nossa casa olhando o que é evangelho através das nossas atitudes. Olhando o que carregamos. Mais da terra ou mais do céu? Por isso a Bíblia conta que nós precisamos contar para as outras gerações. Uma geração precisa contar para outra geração os grandes feitos do Senhor. Mas não adianta falar que Deus é bom. Eles precisam ver que Deus é bom e é transformador através das suas atitudes. Eles precisam olhar para você e falar: minha mãe foi transformada. Deus tem transformado a minha mãe. Deus tem transformado a minha casa. São as experiências que nós promovemos na nossa casa, que os nossos filhos venham viver, que revelam realmente o caminho, a verdade e a vida. Por isso que fala: ensina a criança o caminho. Não é só ficar lendo a Bíblia, é ensinar com seus valores, com a sua forma de andar, porque tem alguém atrás seguindo os seus passos. O filho faz aquilo que o pai faz, não é o que ele fala. Porque tem um momento na idade da criança que ele vai seguir os passos. Ele vai querer fazer a barba, mesmo sem ter barba, mas é porque o pai faz. Ela vai querer colocar sapato alto, mesmo sendo não sendo o número do pé dela, mas é porque minha mãe faz, eu quero ser igual a ela. Que a geração lá fora possa olhar para nós e falar: eu quero carregar o que ela carrega. Eu quero carregar o que ele carrega. Eu quero esse Deus que mesmo em tempos de escassez ela continua dizendo: o Senhor é o meu Deus. Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Porque Paulo e Silas, a Bíblia diz que antes deles entrarem na prisão, eles estavam orando. E quando eles entraram na prisão, eles estavam orando. Isso significa que eles tinham uma vida de oração.
não são situações que nos transformam, elas apenas revelam quem nós já somos. Os ambientes não devem nos transformar, mas apenas revelam aquilo que está aqui dentro. O ambiente continuou revelando quem era Paulo e Silas. Aqueles que entendiam por quem eles foram chamados. Por isso que eles se orgulhavam, os discípulos se orgulhavam por ter sido perseguidos, açoitados por causa do nome de Jesus. Por isso que Paulo, no meio de uma prisão fedorenta, fria, ele continuava enviando cartas e incentivando as pessoas a continuar seguindo Jesus, levando o reino de Deus, porque ele entendia que as leves e momentâneas tribulações não se comparavam ao peso da glória que estava por vir. Nós estamos aqui por aquilo que está por vir. Então, que você ore até que Ele venha. Que você ore até que o Senhor venha. Que você ore até que a sua igreja, que a sua casa seja restaurada. Que você ore até que o seu filho volte para os caminhos do Senhor. Até que seu filho seja liberto das drogas. Até que seu marido seja liberto da pornografia. Que você ore até que o céu responda. Porque se há algo em comum na vida desses homens de Deus, é que eles oravam todo o tempo. Porque eles entendiam que não era a resposta da terra que podia trazer a resposta para o teu coração, mas aquilo que o céu tinha para eles, para liberar. E a Bíblia diz que depois que o céu libera fogo, e todos ali conseguiram ver que só o Senhor é Deus, porque afinal o Deus com letra minúscula não revelou nada, devia estar dormindo, não tinha poder para descer ali fogo do céu, diante da presença de Deus. Então a Bíblia fala que todos se renderam e falaram: o Senhor é Deus. E eles entenderam que o Senhor é Deus. Será que você pode dizer: o Senhor é Deus da minha vida? Independente do cenário que estou vivendo, Ele continua sendo Deus. Que o teu nome seja como Elias. Aonde ele chegava ele dizia: Jeová é meu Deus. Jeová é meu Deus. Quando você enfrentar o deserto, você vai dizer: Jeová é meu Deus. Elias entrou no riacho de Querite, Jeová é meu Deus. Ele entrou lá perto da casa da viúva, Jeová é meu Deus. Porque ele carregava a certeza de que Deus era com ele, do início ao fim, até o final da jornada. A Bíblia vai dizer que logo depois dali, no 18, versículo 37, respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Logo em seguida, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele começou a orar. Ninguém estava ouvindo o barulho de chuva, mas quem tem visão espiritual, é isso que eu quero que você entre nesse lugar que Deus tem para você. Muitas vezes as pessoas não vão entender a palavra que Deus tem para você, porque ninguém entendeu o sonho de José, mas ele já conseguiu se ver lá. E quando a gente já consegue se ver no ambiente que o céu já tem preparado para nós, não há ninguém que possa paralisar, que possa impedir. Não foi o poço, não foi a prisão, mas Deus usou até aquilo que parecia ser fim para impulsionar e transformar, forjar José. Quando os espias, eles olham a terra que já era promessa de Deus, eles olharam e falaram: tem gigante. A terra é boa, mas tem gigante.
Os 2 espias falaram assim: a terra é boa, tem gigante. Mas vocês esqueceram uma coisa: o Senhor nos prometeu. E quando o céu promete, não há gigante que possa paralisar e impedir que você entre no lugar que Deus tem para você. A terra é boa, tem gigante, mas eu quero lembrar uma coisa: é promessa. E quando o céu promete, ele assina uma escritura dizendo: essa terra é do meu povo, essa terra pertence ao meu filho. Por isso que para acessar lugares que Deus tem para nós, somente com os olhos espirituais, somente com a visão de Elias. Elias, ele ouviu o barulho da chuva, ninguém tinha ouvido, não chovia há 3 anos e meio. E eles falam: Acabe, prepara os seus carros, porque vai haver uma grande chuva. A Bíblia conta que ele pede o moço para olhar lá perto do mar, se ele via alguma coisa. Ele foi por 7 vezes. E na 7ª vez ele viu uma nuvem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Gente, nuvem do tamanho de um homem produz chuva forte. Aonde? Isso é o que a terra fala. Mas quando o céu quer liberar algo sobrenatural sobre a sua vida, você pode olhar, as pessoas podem olhar e achar que não vai dar nada, mas esse é o território perfeito para o céu liberar o sobrenatural. É quando a terra diz: não vai dar, o céu fala: é através dessa nuvem, disso que você acha que é pequenininho, que é pouquinho, que é insignificante, é através disso aí. Porque tem oração, joelho no chão, renúncia, obediência, altar restaurado, então o céu vai liberar. E a Bíblia diz que veio uma grande chuva, a chuva do avivamento. Eu quero dizer que nós estamos vendo gotas desse avivamento. Famílias sendo restauradas nessa igreja. É o tamanho da mão de um homem ainda, mas a gente já consegue ouvir o barulho. Porque eu vejo casamentos sendo restaurados nessa casa de oração. Porque a nuvem eu consigo ver, e quem vê toca na promessa. Jovens se rendendo ao Senhor. Você tem noção disso? Quantos desses jovens poderiam estar nas drogas, com um decreto de drogas, de morte? Quantos jovens se matam hoje? Mas eles escolheram a melhor parte. Eles escolheram aquilo que o céu tinha para eles, tem para eles. E eu quero dizer: não abra mão, porque o que o Senhor vai fazer nessa geração. Hoje a gente está vendo gotas do avivamento dentro da nossa casa, mas eu quero dizer que o Senhor vai usar vocês para inundar de uma chuva de avivamento as faculdades, as escolas, os púlpitos. Porque a igreja é para a próxima geração. Sempre é para a próxima geração. E eu quero dizer que essa é a geração do avivamento. Eu creio nisso. Porque há uma promessa sobre o Brasil. Uma chuva de avivamento virá sobre o Brasil. O que Elias, um homem, se levantou. Todas as vezes que nós vemos a história de avivamento, poucas pessoas se levantaram, mas muitas foram alcançadas. Então só precisa de uma igreja que levante, restaure o altar, ore para que todo o trono de corrupção religiosa, corrupção na política, corrupção social, todos esses tronos venham cair pelo poder do nome de Jesus, e o reino de Deus seja estabelecido através da sua vida. Que nós venhamos orar por uma igreja avivada, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que anuncia o caminho, que prepara o caminho. O Senhor vem buscar uma noiva com um altar edificado, cheia de fogo do Espírito. Não é qualquer noiva, é uma igreja avivada. Eu quero ler com você algumas palavras proféticas que profetas, homens de Deus, anunciaram sobre o Brasil. E eu quero dizer que essa promessa é para você e para mim viver. Porque olha que interessante, quando você vê Paulo e Silas na prisão, você só vê que o carcereiro se rendeu a Jesus. Não é verdade? Houve uma chuva de avivamento na casa dele, na vida dele. E o que aconteceu com os outros? Você não vê relato de algum prisioneiro se rendendo ali diante de Paulo, falando: eu quero conhecer o seu Deus.
não foi muito relevante se houve. Isso significa que o avivamento entrou na casa de um homem. Mas eu não quero ficar como os outros, só assistindo aquilo que o Senhor está fazendo na casa de outros. Eu quero participar dessa chuva. Eles tiveram a mesma oportunidade do carcereiro. A mesma. Mas eu quero dizer que muitos vão ficar apenas assistindo o que Deus vai fazer sobre o Brasil. O que Deus está fazendo nas casas. Como que Deus está restaurando as famílias. Como que Deus está mudando bairros, ambientes, condomínios, famílias. Por isso que eu quero ler. E eu quero que você tome posse. Porque são palavras que o céu tem sobre o Brasil. Mas a Bíblia diz que se o meu povo, aquele que me chama, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, buscar a minha face, consertar, alinhar, restaurar os altares, consertar os caminhos. Não é viver a vida que você quer. Que a vida que você quer, ela é enganosa. Você vai levado pelas suas emoções. Um dia você está de um jeito, outro dia você está de outro. Mas aquilo que o céu tem para você, são os planos perfeitos. Alinhar os seus caminhos de acordo com aquilo que o céu tem. Eu sararei essa terra. O que o Brasil precisa é ser curado. É ser curado no parlamento, é ser curado na educação, é ser curado na saúde física, emocional, é ser curado dentro das famílias, dentro das escolas, dentro das instituições. Nós estamos vivendo o mesmo tempo de Elias. Havia uma seca não só física, uma seca em todas as áreas. Um povo totalmente voltado contra Deus e por isso eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram. O que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma decisão, mas a Bíblia diz que se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor, Ele sara a nossa terra e Ele libera todas as promessas que o céu tem sobre essa nação, para essa nação, para sua casa. Eu quero ler algumas palavras que foram liberadas. Uma australiana profetizou que ela tinha apenas gotas de um mover de milagres, mas o grande derramamento acontecerá no Brasil antes da vida do Senhor. Em 70, uma americana profetizou que, assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. O Brasil lançará jovens para o grande avivamento, e a igreja brasileira levará os jovens, os que estão espiritualmente mortos. Levará vida aos que estão espiritualmente mortos. Que a adoração é o dom redentivo do Brasil. E profetizou que o rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que flui sobre a América. Ela viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. O pastor declarou que o espírito da profecia será abundante no Brasil e que os jovens brasileiros farão milagres poderosos em nome do Senhor. Eu profetizo o dom de discernimento, de cura, de revelação da palavra sobre vocês, sobre aquilo que o Senhor vai usar. Vocês precisam ser cheios. Profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o país para um lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. Jones viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando um fogo de avivamento. Profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto da nação brasileira. Profetizou que o espírito de corrupção será abalado e que uma unção de justiça irá elevar o Brasil ao primeiro mundo, resultando em um grande avivamento. Tem várias profecias sobre o Brasil. Isso aqui eu recebi daquele movimento que vai ter no Brasil, de 1 milhão de mulheres que vão se levantar como Esther, com o espírito de Esther. Teve na América, agora vai ter no Brasil em outubro. Eu vou estar lá. Você, mulher, se você quiser ir comigo. E é interessante que Elias, o Senhor falou que ia liberar chuva sobre Israel.
Mas você vê aqui que Elias orou. Por que Elias precisava orar se Deus falou que iria liberar chuva? Não é verdade? Porque a nossa oração libera aquilo que o céu já tem para você. Quando a sua oração está alinhada ao que o céu tem para você, você diz: Senhor, eu quero, eu tomo posse, isso é meu e eu não abro mão, então não há barreira. Porque a oração diz: Senhor, eu tomo posse e eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor já tem para mim. Então que você se levante com o mesmo espírito de Elias, que orou, intercedeu e anunciou a corrupção religiosa de uma nação. Que você se levante com a mesma unção e o espírito de Elias para orar por essa nação e trazer um despertar, trazer um novo nível de fé para essa nação. Porque eu tenho certeza que o avivamento vai começar dentro da nossa casa, vai começar dentro da sua casa. Então queira você fazer parte disso, daquilo que o Senhor já está liberando sobre essa nação. Quem quiser ver essas profecias que foram liberadas, você pode colocar de repente no Instagram da igreja, não pode? E você começa a orar em cima disso, porque eu não abro mão, porque eu já estou vendo o sinal da nuvem. Quando eu olho meus filhos dentro do quarto dizendo: Senhor, me usa nas nações, e eu vejo que meus filhos não estão na rua, nas drogas, isso é avivamento. Porque o mundo tem muita coisa a oferecer, mas quando eles olham para o céu, eles falam: ah, tem chuva de poder. E é muito grande perto daquilo que o céu, que a terra quer liberar sobre a minha vida. Eu quero aquilo que o céu tem. Então eu profetizo um novo tempo sobre vocês. Eu profetizo que ninguém vai ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer nessa nação, em nome de Jesus. E nós vamos orar até que o Senhor venha. Oh Senhor, que venha cair fogo do céu sobre as nossas vidas. Até que o Senhor venha. Sejam cheios de poder, cheios de autoridade de Deus, cheios do fogo, que o fogo que desceu e consumiu aquele altar venha inundar a vida de vocês. Vocês vejam queimar por Jesus, sejam apaixonados. Eu quero ter uma igreja apaixonada por Jesus, que gaste a sua vida por Jesus, para anunciar o reino, para libertar os cativos, os aprisionados no pecado, no engano. Que você anuncie as boas novas de Deus. Tem uma profecia que diz que o Brasil será como uma nova Azusa, e que nações vão ser beneficiadas por aquilo que o Senhor vai fazer no Brasil. O lugar da vergonha, o lugar das notícias mais vergonhosas, o Senhor vai ver, o Senhor vai liberar algo tão grandioso que as nações vão ter que olhar e vai falar: só o Senhor é o Deus do Brasil, só o Senhor é o Deus do Brasil, em nome de Jesus. E eu profetizo isso na sua casa. De repente você era vergonha da tua família, o seu casamento era vergonha para os seus vizinhos, para a sua família. Eu quero dizer que nesse lugar de vergonha, o Senhor vai liberar uma nova notícia. E as pessoas vão vir até vocês para saber o que aconteceu. O que aconteceu? Desceu o fogo do céu. Desceu o fogo do céu, porque o Senhor é Deus. Aplauda o nome do Senhor. Saiam daqui cheios, queimando por Jesus. Não se distraia no meio do caminho. Tem um lugar, um alvo, um lugar para vocês chegarem. Seja igual Paulo, não perca a visão. Paulo sofreu muitas perseguições. Ele sabia que ia morrer, mas mesmo assim ele viveu o propósito até o fim, porque o que ele carregava trazia uma alegria tão grande que tudo que ele passava à sua volta não podia paralisar, porque afinal ele levava a mensagem do reino. Você é um guardião do reino. Sabe o que você carrega? Sabe o que você carrega? Parte do céu dentro de você. Você é um guardião da presença de Deus.
quebra todo lugar, todo altar que está ocupando o lugar da presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro, material que não é nobre, mas precioso. É a presença que nós carregamos, é a presença dele em nós. Mas para isso se manifestar, você precisa decidir todos os dias quem você quer revelar: o barro ou a presença de Deus. Que você seja um guardião da presença e anuncie para essa geração que só o Senhor é Deus. Senhor, nos despedimos como igreja. Nos leve para nossas casas, nos guarde, coloque anjos acampados ao nosso redor, guardando a nossa casa, guardando a nossa vida. Que amanhã seja um dia abençoado no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença, porque ela está aqui e é ela que nos move e nos direciona. Em nome de Jesus, amém.